Muito bem, vamos lá. Passa o primeiro slide aí para a gente dar início ao nosso estudo. Bom, nós estamos falando, pode passar essa imagem aí, que foi a primeira imagem que a gente passou aí no início. Nós estamos falando dos 4 estágios. Aquela imagem lá, volta a imagem para me explicar, talvez alguns não pegaram. Essas 4 imagens é o que? Primavera, verão, outono e inverno. As 4 estações do ano. Amém? Passa a próxima. Nós estamos aqui falando sobre os 4 estágios das nossas células. Assim como o ano tem 4 estações, as nossas células, elas precisam ter 4 estágios importantes. Amém? E esses estágios, eles têm que ser observados. O que é um estágio, irmão? O que é um estágio? Estágio é um período preparatório. Quando alguém está lá na faculdade, se formando e tem que fazer um estágio, o que é aquele estágio que a pessoa vai fazer? É um período preparatório para ele entrar no mercado de trabalho de acordo com a profissão a qual ele está fazendo a faculdade. Então, as nossas células, pode ver que as 4 estações do tempo também é. Você já imaginou se passar direto já, do verão já cair no inverno uma vez? E assim por diante? Não. Então há uma preparação para poder entrar lá. Você pode ver que quando o inverno está terminando, ele vai devagarzinho, preparando para entrar depois a outra estação. Então na nossa célula também são 4 estágios. O que eles significam? É a preparação para uma nova etapa dentro da célula, para que tudo funcione bem, para que tudo dê certo. Passa lá. Bom, quais são os 4 estágios das células? Comunhão, edificação, evangelismo e multiplicação. Não significa, já falei isso, mas vou repetir, não significa que enquanto nós estamos vivendo o primeiro estágio, os outros 3 não aconteçam. Eles podem acontecer, tá? Por exemplo, nós estamos vivendo o período da comunhão, tá? Não quer dizer que não vai ter edificação, que não vai ter evangelismo, que a célula de repente não possa multiplicar. Pode acontecer. Só que no período da comunhão, eu vou dar mais ênfase para a comunhão dos irmãos da célula do que para os demais fases. A célula vai estar mais focada em gerar comunhão. Por quê? E aí é importante nós observarmos para fazer bem feito. Porque se eu trabalho bem a célula no período da comunhão, gerando comunhão, e aí eu tenho que ficar observando os sinais, se a minha célula tem comunhão mesmo ou não. Se eu gerar a comunhão entre os irmãos na célula naquele período, quando eu passar para o período da edificação, vai ser mais eficaz. Por quê? Porque os irmãos já estão vivendo aquela unidade, aquela comunhão gostosa, de estar junto, de um procurar o outro, de um se preocupar com o outro, e aí se torna mais eficaz. Se eu trabalhar bem no período da edificação, quando chegar a hora do evangelismo, vai ser mais eficaz. Então é importante trabalhar. Não existe uma regra. A única regra que nós temos que seguir é essa aqui, ó. Essa escala: comunhão, edificação, evangelismo e multiplicação. Mas não existe uma regra de tempo. A célula de repente pode ter êxito na comunhão em um mês. Em um mês já está tudo bem, alinhado, todo mundo em comunhão, certinho. Nós sugerimos que haja um planejamento de 1 ano. 3 meses para cada estágio da célula. Mas é apenas assim, mais caráter de organização. Não quer dizer que tem que seguir a risca. Você pode de repente um mês gerar comunhão, no segundo mês a edificação for eficaz, e aí no terceiro mês entrar no evangelismo e ficar 2, 3 meses no evangelismo e logo em seguida fazer uma multiplicação. Tranquilo, pode acontecer. Mas se enfrentar dificuldade, o que não pode, irmãos, é ficar tipo assim 1 ano na comunhão e não gerar comunhão. É sinal do quê? É sinal que está errado. Alguma coisa está errada.
Irmãos, pastor, nós estamos há 6 meses tentando gerar comunhão. Então para aí, tem alguma coisa errada. Não espere comunhão de todos. Não espere. De quem nós temos que esperar essa comunhão? Aquelas pessoas que são assíduas na célula e na igreja. Esse é o foco. Tá, pastor, e aqueles que até vão na célula, mas ainda não são assíduos na igreja? Vai chegar o período da edificação. A edificação vai trabalhar isso. Agora, uma célula que as pessoas elas vêm, tem um grupo de irmãos lá que vai na célula toda semana e vem na igreja todo domingo e não consegue ter comunhão entre eles, é porque alguma coisa está faltando gerar isso lá. Tem que produzir, tem que ser produzido lá. E a gente ensinou aí no período da comunhão, nós falamos sobre isso. Ok? Então, comunhão e edificação. Tá? Depois evangelismo, mais para frente a gente vai falar. Vai, pode passar. Ó, primeiro estágio. Está vendo ali o que é aquilo lá, irmãos? É um arco. Eu botei ele desenho lá, mas eu trouxe um de verdade também. No meu tempo de cacique. Deixa eu contar a história disso aqui, irmãos. Isso aqui quase me custou uma televisão. Deixa eu contar a história disso aqui. Quando nós éramos crianças, nós morávamos no Paraná. E de tempo em tempo, nós víamos passear na terra natal, que é Videira, Santa Catarina. E meu pai vinha por uma rodovia que passava por uma região chamada Mangueirinha, perto de Foz do Areia, onde existe uma hidrelétrica. E é uma área indígena. Então a nossa viagem, naquela época a gente viajava de Fusca, viajava de Brasília, né? Não era que nem hoje, tudo mais rápido. Imagina fazer uma viagem de Fusca, irmãos. A minha mãe fazia uma farofa de frango, a gente saía de madrugada, e quando chegava ali perto da região de Mangueirinha, a gente parava, o pai parava em algum lugar, numa sombra, nós comíamos a tal da farofa e continuávamos a viagem. De tardezinha a gente chegava no destino. E ali tinha as cabaninhas de índio, que vendiam os artesanais, entre eles o arco e a flecha. E de vez em quando o pai passava ali e comprava para nós, se nós estivéssemos juntos ou não estivéssemos juntos, meu pai viajava sozinho, mas ele comprava sempre um arco e uma flecha para nós, e a gente ficava brincando lá quando criança. Tá. Há uns 4, 5 anos atrás, nós saímos de férias e fomos lá para o Paraná. E aí, eu nem lembrava mais, né, irmãos? No retorno, eu resolvi pegar um caminho diferente para voltar, fazer uma viagem um pouco mais longa, para conhecer, levar o pastor a conhecer os lugares que eu não conhecia, uma cidade lá que eu conhecia, ela não, tá? E passamos por Mangueirinha e eu vi lá as cabaninhas dos índios vendendo, eu me lembrei do meu tempo de criança. E eu falei para o pastor, não posso ir embora sem comprar um arco e flecha para levar. Comprei. Quando chegamos em casa, descarregamos as coisas, e a gente fez rapidinho, aí pai, pegou o arquinho, pum! Né? Que quase acertou na televisão. Por isso que quase me custou uma televisão, o meu arco e flecha. Bem, então essa história desse arco e flecha está guardadinho lá em casa. Às vezes o Gabriel vai lá e diz, dali, vô. Eu digo, não, isso aqui é meu de recordação, deixa guardadinho. Esse aqui é o arco. O arco é o que, irmão? É o estágio da comunhão. Então assim, uma comunhão bem feita, é que nem esse arco aqui, é um preparatório para o próximo estágio. Amém? Passa o outro slide. O que é isso aí, irmãos? Porque não adianta nada um arco sem flecha, né? Precisamos ter o arco. Vou mostrar para vocês que funciona aqui. Espero que ninguém lá no escritório agora resolva sair na cara. Senão vai dar problema. Sabe que vai pular longe? Vou tirar para cá para não ter problema. Vai pegar na TV, vai ficar mais complicado ainda. Mas ela pode pular longe. Tá vendo? Viu que funciona? Não adianta um arco, irmãos, sem a flecha. A flecha é o que então? A flecha é a edificação. Então olha só. Se eu preparo bem a comunhão da célula, quer dizer, eu tenho o aparato necessário para fazer com que a edificação da célula funcione.
Quer dizer, eu tenho nas mãos uma arma eficiente, uma arma capaz de alcançar o nosso objetivo. Por isso que eu tenho que ter em mente assim, ó, a comunhão da célula e a edificação da célula, elas são muito importantes para o próximo estágio. É aí que algumas células às vezes não têm resultado no terceiro estágio, porque os 2 primeiros foram falhos. E aí pode vir que acabou as flechas. Semana que vem vou preparar um estudo, mas com um revólver. Aí quero ver essa lona resistir. Esperar o Bolsonaro ganhar, que daí ele vai liberar as armas, né? Brincadeira, cara. Brincadeira. Eu não sou a favor de ter arma, não. Amém? Olha só, se a célula não faz bem, não prepara bem os 2 primeiros estágios, comunhão boa, comunhão eficaz, comunhão bem trabalhada, e a edificação, edificar bem os irmãos, e já pula direto para o terceiro estágio, não dá certo. Quer ver? Passa o terceiro estágio. Ali, ó, o terceiro estágio é o quê? É o nosso alvo. Por quê, irmão? Respondo para mim. Olha só. A célula, ela tem várias funções. A célula, ela serve para aproximar os irmãos, porque nós precisamos viver em comunidade cristã, e a igreja do padrão que nós temos hoje não, porque nós já estamos em célula, né? Mas esse padrão aqui, ó, de vir aqui no templo uma vez por semana, ele não é eficaz para vivermos em comunidade cristã, a ponto de um ajudar o outro, porque o crente, o cristão, ele precisa que um irmão olhe para o outro. Tá, o que eu vou falar para você aqui está tudo aqui na Bíblia, irmão. O ensinamento está aqui. Cristão, um tem que orar pelo outro, um tem que edificar o outro, um tem que fortalecer o outro. É normal, às vezes, dar uma desanimada, enfrentar uma luta, dar uma fraquejada. É normal algumas pessoas cometerem alguns pecados, e a maioria das pessoas vivendo nesse formato que nós vivíamos antigamente, acontece o quê? O diabo enreda, afasta, derruba, destrói. Agora, nesse formato aqui, não. Então, a célula tem essa função da comunhão, a célula tem a função da edificação. O irmão está aqui na igreja, ouve o pastor pregar, já foi tempo. Ouve o pastor pregar sobre jejum, ele não sabe, ele não dá, claro, que no tempo do crescimento dá. Mas no culto de domingo dá tempo do pastor ensinar, irmãos, ó, como é que faz um jejum, é assim, não dá, mas na célula dá. O irmão chega na célula e está mais perto. Ah, pastor, mas se perguntar para o meu líder, ele não sabe ainda sobre jejum. O que ele não souber, ele vai procurar uma pessoa que sabe. Se aquela pessoa não souber, vai procurar outra, até ter a resposta, para levar a resposta para aquele irmão. Agora, então a célula tem várias funções. Várias. Mas qual é a principal função da célula, irmãos? Me responda. Qual que é? Ganhar alma. E para ganhar alma não tem que ser violento? Esse é o nosso alvo. Evangelismo. Esse é o nosso alvo. Nunca devemos perder este alvo na célula. A célula passa por todas as etapas e tudo isso é importante. Mas o nosso alvo é esse ali, ó. É o evangelismo. Eu vou falar semana que vem sobre evangelismo, tá? Eu vou falar e vou mostrar para vocês como é possível fazer evangelismo mesmo não estando lá na célula, mesmo não estando aqui dentro da igreja. Eu vou explicar para vocês que tipo de evangelismo nós estamos falando. Amém? Que tipo de evangelismo nós estamos falando? Amém? Mas esse vai ser assunto para a semana que vem. Então olha só, a comunhão e a edificação é que nem uma flecha para atingir o nosso alvo. Amém? Passa o próximo, que está o texto bíblico, que toda mensagem tem que ter um texto bíblico, né? Da onde que extraímos está aqui, ó, Marcos 16, 15, 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo
Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quer ver uma coisa? Quem aqui que mora numa rua que não tem saída? Como é que é o nome da tua rua? Vocês estão morando em lugar separado, são dois? Como é que é o nome aí, Bruna? Teodoro Barbosa Teles. Tem gente que olha para cá e diz assim, ó, ide por todo mundo. Já começa a imaginar a Índia, a África. Todo mundo é lá no finalzinho da rua Teodoro, não sei das quantas lá, e pregar lá naquela última casa. Pregar o evangelho para aquela pessoa que mora naquela última casa lá. Amém? Esse é pregar o evangelho por todo mundo, é todo mundo, inclusive a rua Teodoro que não tem saída, e a última casa lá daquela rua tem que ser pregado o evangelho lá. Lá tem que ser pregado o evangelho. Esse é o nosso alvo. E a célula estruturada e preparada alcança esse objetivo quando nós usamos o nosso ar e a nossa faixa. Amém? Amém. Já passou o tempo. Fique em pé em nome de Jesus. Depois da oração, assim que eu encerrar a oração, nós já vamos para a reunião de núcleo daí. Amém? Deus abençoe, irmãos. Pode dobrar o teu joelho e durante 15 minutos, vai diminuir o tempo. 15 minutos nós vamos orar.